Tá gravando agora só. Boa tarde. Majuzinha tá uma fofa. Chega, tá dando vontade de apertar. Oh, meu Deus. São João da escola foi? Ai, que linda. Toda maquiada, gente. Clarice, meu amor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Juju, seja bem-vinda. Bem-vindas, vocês três. Os meninos não entraram ainda. Ahn, vamos lá. Já estou com trocentas abas aqui abertas para trabalhar com vocês hoje, mas como vocês sabem, a gente faz o que é possível. Hoje a gente vai ter um momento, né? Eu não vou falar do cronograma, porque eu não sei como é que a gente vai, o que é que a gente vai conseguir fazer hoje, mas eu vou corrigir, tirar as dúvidas de quem fez a atividade de poemas 2, que foi passada para casa. Então, eu vou abrir para alguém que queira tirar dúvida. Clarice mesmo só errou uma questão, eu estava olhando, e aí pode ser uma oportunidade de tirar dúvida. E hoje a gente, sem falta, vai fazer a conversa literária, o debate sobre Todo Mundo é Misturado. Acho que eu deixei meu livro lá dentro, já já eu pego, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra. Fiz uma atividade bem simples para que vocês realmente coloquem aquilo que vocês captaram dessa leitura, tá? E vamos assistir rapidamente aqui a autora falando sobre o próprio livro. É um trechinho do YouTube que tem menos de 4 minutos, e aí a gente vai ver o que é que ela fala sobre essa obra, né? E eu vou querer saber das percepções de vocês, o que é que vocês acharam, se vocês esperavam mais e tal, essas coisas que a gente conversa sobre livro. Certo? Tranquilo? Fora isso, vamos agora, né, começar a nossa brincadeira aqui de atividades. Deixa eu só pegar aqui, gente, só um minutinho. Estou com trocentas coisas abertas, como eu disse. Tá, eu vou começar, então, com a interpretação de poemas. Estou fazendo aí o compartilhamento. Essa atividade foi a que foi passada para casa, tá? É, eu não sei se, Clarice, errou só uma ou foram duas, não sei. Mas, enfim, foi essa aqui a atividade. Uma pessoa fechou, outra fez 6 de 7, outra fez 5 de 7, outra fez 4 de 7 e outra fez 3 de 7, tá? Então, não dá nem para ter uma média aí, né? Cada um fez uma pontuação. Não foram todos os alunos daqui que responderam, porque essa atividade também foi passada em outra turma, tá? Tem 5 respostas aí, mas não é de todo mundo dessa turma. Então, o que é que eu quero saber? Quem respondeu as dúvidas que ficou, né? Após a, esse momento aqui de interpretação. Aparece uma pergunta errada com frequência e vocês sabem que eu normalmente começo por ela, ou por elas, né? Quando é mais de uma aqui. Então, é essa daqui, ó, o segundo quesito, que diz: leia o Hakai do poema paranaense Paulo Lemite, que abaixo e responda, tá? Então, eu vou começar pelo segundo quesito, porque só 2 pessoas acertaram, e se alguém que fez tiver mais alguma dúvida, pode ir colocando no bate-papo. Então, vamos lá. O segundo quesito diz assim: leia o poema, o Hakai, né, que é uma espécie de um poema, a gente vai estudá-lo também, o que é Hakai. A gente está estudando só, por enquanto, o poema de uma maneira geral, né? Foi o que a gente fez na última. Mas hoje a gente vai também entrar em Hakai. Haikai, tá? Haikai. A pronúncia é essa. Esse H aí tem som de R. E o C pode, onde tem o C pode estar escrito K. As duas formas estão corretas, tá? Pode ser Haikai com C ou com K. Relógio parado. O ouvido ouve o tic-tac passado, né? Porque se a gente for parar para pensar, esse haikai aí, esse poema, ele é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, para analisar o tempo, isso que eu acabei de falar já é passado. Então, as horas que a gente escuta, quando o relógio faz tic, que ele vai fazer o outro, tac, né, que ele vai passar, o ouvido da gente, quando vai mandar informação para o cérebro, aquela informação ali do que está acontecendo na prática no relógio já é passada. Porque já passou um segundo. Quando você escuta o barulho, já passou um segundo. Quando você vai escutar o outro, você escuta no presente. É muito rápido, já é passada. Então, olha o que ele diz aí: o relógio está parado. O ouvido ouve o tic-tac passado. Até no presente mesmo, quando a gente escuta rapidamente aquela audição ali, ela se torna passada. Tudo que eu estou falando aqui, quando eu finalizo, já é passado.
Uma loucura, né, gente? Se a gente for realmente entrar nisso, a gente fica doido. Mas então, vamos lá. Olha o que ele pergunta. Em relação aos outros, o primeiro verso do Haikai estabelece a ideia de... Então, eu vou pegar o primeiro verso e vou correlacioná-lo com os demais versos, que nesse caso do Haikai são outros 2 versos, porque todo Haikai tem 3 versos só, gente, curtos assim. A gente vai entender um pouquinho da estrutura do Haikai hoje, é muito simples. Inclusive, a ideia é que vocês consigam produzir pelo menos um Haikai próprio de vocês, tá? Então, relógio parado. O ouvido ouve, o tic-tac passado. Então, o relógio parado é a finalidade. Eu estou comparando o relógio parado com o ouvido que ouve. É a causa ou é a consequência? Relógio parado, o ouvido ouve, o tic-tac passado. É a causa. Ou seja, o motivo do ouvido ouvir o tic-tac passado é o relógio estar parado. Tá? Esse é o motivo que é causa, razão de algo acontecer. Certo? Então, o relógio está parado. Isso gera uma consequência. Isso que o relógio está parado é a causa. O relógio está parado. Isso aqui que vai acontecer gera uma consequência. O ouvido ouve o tic-tac passado. Toda consequência, que é o ouvido que está ouvindo o tic-tac passado, precisa de uma causa, de um motivo. Então, o relógio parado aí para o resto para os outros 2 versos é a causa. Certo? Então, seria a letra C. Essa daqui só 2 pessoas acertaram. E aí, gente? Mais nenhuma dúvida? Quem errou, errou esse mesmo? Me digam aí alguma coisa? Tudo certo com essa explicação? Toda causa gera uma consequência. Toda consequência tem uma causa, tem um motivo. Isso é sempre. Qualquer coisa que seja comunicada. Então, se eu digo que estou morrendo de sede, vou pegar essa frase, que é uma frase que a gente normalmente diz, ou quando a gente está com fome, ou quando a gente está com sede. Estou morrendo de sede, estou morrendo de fome. Tá? Se eu estou morrendo, tá? Preste atenção, que nesse caso é só um exagero, né, gente? Que a pessoa, quando fala isso, ela não está morrendo. A causa de se morrer é a fome ou a sede. A fome ou a sede gera a morte. Nesse exemplo de morrer de sede e morrer de fome, no sentido, né, gente? Não no sentido literal. Beleza? Mas gera. Então, de fome seria a causa da morte. De sede seria a causa da morte, entre aspas. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver uma outra coisa. Eu sempre uso esse exemplo do lixo. Não sei se vocês vão lembrar agora, quem é aluno antigo, que eu mudei o lixo de lugar. Estão lembrados, mas Josinha já balançou a cabeça. Eu mudei, porque a minha ideia, quando eu dou o mesmo exemplo, é que vocês absorvam pelo menos um exemplo daquele assunto. Se vocês absorvem, fica mais fácil de vocês aplicarem. Então, eu mudei o lixo de lugar e todos os alunos passaram a não jogar mais o lixo no lixo. Então, vamos lá, mudei ele de lugar. Isso gerou uma consequência. Os alunos passaram a não jogar mais o lixo no lixo, porque como eu mudei de lugar e eles não sabiam onde era, né? Eu não informei que eu estava mudando, eles não estavam mais jogando lixo no lixo. A consequência foi bem negativa. Os alunos não estão jogando mais o lixo no lixo. Qual é a causa disso? Qual é o motivo disso ter acontecido? A professora Laí Ribeiro mudou o lixo de lugar. Percebam que é fácil da gente entender, por meio dos exemplos que a gente poderia usar de frases comuns do dia a dia, essa relação de causa e consequência. Certo, certo, certo. Isso cai muito na prova. Certo, Juju. Tranquilo. Gente, só isso mesmo, ninguém colocou mais nada, mas infelizmente nem todo mundo fez. Como eu só estou corrigindo por meio das dúvidas, e essa questão 2 aqui foi o que apareceu para mim como uma pergunta mais errada com frequência, quem não fez essa atividade não deixa de fazer. Lembre que a gente está trabalhando com esse gênero agora. Hoje a gente vai começar a entrar no gênero Haikai,
Tem tudo a ver com o gênero poesia, né? Com esse mundo da poesia. O gênero não, né? Porque o gênero é o poema. A gente viu na aula passada, o poema é o escrito. Poesia pode estar em qualquer gênero. Pode estar num quadro, pode estar em qualquer lugar. Mas como a gente está trabalhando com poesia, né? Com essa forma de expressão, a gente vai trabalhar o poema, os poemas mais clássicos, mais comuns, e a gente vai trabalhar outras formas também de poema. Um deles é o haikai, certo? Deixa eu ver o que é que vocês colocaram. Tem que olhar na agenda, Majuzinha, não esquecer de olhar na agenda, tá? Por isso que eu printo para vocês a agenda e coloco no grupo dos alunos e coloco também no grupo dos pais. Vocês têm que acompanhar. Mas isso aqui eu liberei desde a da nossa aula passada. Quando finalizou, eu já liberei o link para vocês. Bem, beleza. Então, finalizamos essa parte aqui. Vamos lá, deixa eu só me situar, gente, aqui, tá? Deixa eu só ver o que é que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou até liberar essa agenda de hoje, depois eu vou colocar o que é para fazer. Tá. Na aula passada, vamos lá, a gente estudou o gênero poema. E a gente viu que é mais adequado a gente utilizar o termo poema do que poesia, quando essa tal poesia está escrita, certo? Então, o nome do gênero literário e do gênero textual correto é poema e não poesia, certo? Bem, e aí quando a gente estudou poema, eu até liberei uma ficha, né, com toda a estrutura de análise do poema, especialmente para aqueles poemas que têm formas fixas, porque vai ter metrificação, vai ter rima, nem todo poema precisa ter isso, mas aqueles que têm, a gente tem como fazer uma análise. E aí, a gente viu um pouco na aula passada sobre essa metrificação, que nada mais é do que a escansão do poema. Assim como a gente separa as palavras em sílabas, a gente pode separar os versos dos poemas em sílabas. A gente chama essas sílabas de sílabas literárias, não é? Não é sílabas gramaticais, do tipo eu vou com você. Então, vou separar gramaticalmente. Eu vou com você. Eu pego as palavras e simplesmente separo. Isso é gramatical, tá? A gente viu que para fazer a expansão do poema, ou seja, separar as sílabas métricas do poema, a gente tem duas regrinhas aí que são importantes, tá? Que a gente vai revisitar hoje. Então, hoje a gente vai exercitar um pouquinho só para vocês fixarem o que a gente começou vendo na aula passada. E a gente vai ver também alguns poemas que têm rimas. Então, a gente vai poder identificar, a gente vai poder fazer juntos, né? Essa identificação das rimas ao final de cada verso, certo? Lembrando, gente, que não existe a obrigação de um poema ter que ter rima, ter que ter metrificação, ter que ter tantas sílabas aqui, tantas sílabas aqui, tantas sílabas aqui. Não. Existem os poemas que eles são de versos brancos, rimas livres, ou seja, o poema é simplesmente escrito em versos, sem essa preocupação com a estrutura. É mais o conteúdo mesmo, né? É só o formato que é diferente, porque não é um texto em prosa, é um texto em verso, certo? Então, hoje a gente vai relembrar isso. E para relembrar isso, vi agora, Majuzinha, a última aula foi dia 14, foi no próprio dia 14, tá? A atividade de casa vai estar sempre na agenda daquele mesmo dia, certo? A de hoje também, certo? Então, dá uma olhada na agenda de hoje, o que tiver de atividade vai estar lá. Bem, aí sim, eu estava falando sobre isso e vou mostrar para vocês, inclusive, a ficha que eu liberei para vocês na aula passada, que foi a ficha de poemas. Deixa eu só achar aqui. Achei. Vou compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Tá tudo na agenda de vocês, como eu estava dizendo agora para a Maju desde a aula passada. Então, essa foi a ficha que eu liberei para vocês estudarem um pouquinho, né? A gente viu a diferença de poema e poesia, e a gente começou a ver, ó, nesse exato momento aí do arquivo, onde tem exemplos, a gente viu o verso, como é que a gente separaria as sílabas literárias, e aquele mesmo verso, como é que a gente faz a divisão da sílaba gramatical, que esse a gente já sabe, como dividir gramaticalmente, né? De uma maneira geral, todos já sabem. Então,
Hoje a gente vai fazer isso juntos em um outro poema, em outros poemas. E hoje a gente também vai identificar essas rimas, que aí depois vocês vão poder consultar aqui junto comigo quais são os tipos de rimas, né, que existem e como é que a gente pode classificar. Alternadas, opostas, emparelhadas, internas, enfim, certo? Então a gente vai dar uma olhadinha geral aí, nesses dois aspectos, certo? Vamos fazer isso juntos. Aí, antes da gente entrar nessa análise juntos, que é o que eu estava falando, eu vou liberar uma interpretação de texto de 6 questões sobre um poema só, que é justamente esse que a gente vai analisar. Só para vocês irem se familiarizando com o poema, tá? Então, eu vou liberar o link agora. São 6 itens. É um poema de Olavo Bilac. Deixa eu pegar aqui. Foi. Vocês primeiro fazem a interpretação, leiam mais de uma vez se for preciso, e depois a gente vai fazer essa metrificação, ou seja, a escansão das sílabas desse poema, e a gente vai ver quais são as estrofes, quantos versos tem. Então, a gente vai fazer uma análise mais geral, só para vocês colocarem na prática o que a gente falou na aula passada de teoria, certo? A ideia é essa. Vou liberar logo o link. Vou dar 7 minutos. Se vocês precisarem de mais tempo, eu dou mais tempo. E depois a gente comenta. Podem começar. Quando forem terminando, lembrem de me avisar aqui no bate-papo. Tia Carol fez uma cirurgia, Juju, recente, mas ela tá bem, tá ótima. Aí ela tá de repouso, não tá podendo entrar aqui com a gente. Gente, vamos lá, preciso retomar. Preciso de vocês. Vamos lá. Ó, deixa eu atualizar aqui. Tá. A pontuação ficou aí, né? 3 de 6. Tá com 6, mas são... 3 de 6, tá certo. E uma pessoa não se deu muito bem aqui. Então, vamos comentar geralzão, tá? Vamos ler primeiro o poema, depois a gente vai comentar. E aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês no momento que eu for comentando. Como a gente vai trabalhar com esse poema hoje, para fazer a análise, é por isso que eu vou fazer essa correção tão detalhada, beleza? Bem, ouvir estrelas. Ora direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. Tipo, não tá bem. Se tu tá ouvindo a estrela, alguém tá dizendo para essa pessoa aí. Ora direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. Tá ficando doida. Tá sem juízo. E eu vos direi, eu direi a você, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. Ou seja, eu consigo ouvi-las. Se você não consegue, o problema é seu. Se você acha que eu estou louco, o problema é seu, mas eu escuto as estrelas. É o que o lírico está dizendo. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. Enquanto tudo está acontecendo no espaço, eu estou conversando com as estrelas. E, ao ouvir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo. Ou seja, essa pessoa vai dizer para esse eu lírico, você é doido. Treslocado significa louco, desvairado. Então, direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Como é que tu consegues entender o que é que elas estão dizendo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Gente, é lógico que esse ouvir é no sentido conotativo, figurado, né? Ouvir de fato, porque as estrelas não são pessoas, elas não falam a mesma linguagem que a gente, né? Então, na verdade, ele tem uma relação íntima com as estrelas, ele gosta de observar as estrelas. Ele absorve as mensagens do universo, que é aquilo que passa na cabeça dele, quando ele está em contato com as estrelas. Isso é uma forma de comunicar, gente, poética, não é literal.
Por isso que muitas vezes vocês se apegam à leitura do poema ao literal e tudo fica confuso e não faz sentido. Lembrem, no poema tudo é possível. A linguagem poética, ela é aberta, ela é ampla, tá? Ela não fica só dentro da realidade como a gente conhece, como sendo realidade, certo? Bem, aí olha o que ele pergunta no primeiro quesito. O eu lírico do poema dirige-se em versos a quem? A gente? As estrelas, ele está conversando diretamente com as estrelas, não. Ele fala sobre as estrelas, mas ele não conversa com ela. A um amigo ou a Via Láctea? Gente, é um amigo. Ele está dizendo, como é que a gente subentende isso? Ora direis ouvir estrela, tipo, alguém vai dizer a ele, né? Esse amigo aí está no formato de ser uma pessoa conhecida, uma pessoa com quem ele está falando. Tanto é que tem um momento, olha onde fica claro com quem ele está falando. Direis agora, treslocado amigo, tipo, amigo louco, você é um amigo louco, você, que é o eu lírico, né? Que conversa com as estrelas, está recebendo do amigo como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavrinha, ó. Mas recebendo esse apelido, né? De treslocado, dele ser louco. Você só pode ser louco. Olha o termo amigo aí. Treslocado amigo, ou seja, ele estava falando com um amigo, tá? Letra C. Beleza, vamos lá. Segundo, ora direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso, perdeste o juízo. Tá doido. Os versos em destaque expressam uma censura, uma sugestão, uma proibição, uma indagação. Indagação é pergunta, questionamento. Ele está questionando? Não. Ele está proibindo? Não. Mas ele está fazendo como se fosse uma ressalva. Ele está repreendendo de uma certa forma. Ora, direis ouvir estrelas. Certo, perdesse o senso. Tipo, isso não é possível. Ele está repreendendo o amigo, dizendo que isso não é possível, que ele não tem como. Então, isso é uma espécie de censura. Censurar tem um sentido bem amplo, mas dentro desse sentido amplo significa quando eu vou reprimir alguém. Por que eu estou reprimindo? Porque eu não acredito em algo ou em alguém, e aí eu não aceito que a outra pessoa acredite. Então, ele está censurando, ele não está proibindo, dizendo não faça, não ouça. Não é bem uma proibição, é uma censura. É como se fosse uma proibição velada, que não está claro, assim, que ele não é. Mas não é bem uma proibição. Na verdade, é mais como se fosse uma advertência, dizendo que aquilo ali é impossível de ser feito, porque ele não acredita, ele não conversa com as estrelas, como é que esse amigo conversa? Então, é isso que significa censura, certo? De acordo com o eu lírico, para comunicar-se com as estrelas é necessário, gente, eu acho que todo mundo acertou, estar amando, porque ele diz, eu vos direis, e eu vos direi, amai para entendê-las. Está exatamente aí nessa estrofe, nesse primeiro verso da última estrofe. Amai para entendê-las. Então, essa resposta aqui, ó, estar amando, é a resposta correta. No quarto diz, o verso cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, revela, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui só para contextualizar, tá? E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, cintilar, luz, brilho, vida. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Porque quando o sol chega, é sinal de que as estrelas vão embora. A gente vê sol com estrela, gente? Não, só à noite. Certo? Então, elas vão lá passear pela Via Láctea, é o que o eu lírico está dizendo. Quando chega o sol, saudoso, né? Já estava com saudade de se colocar para o mundo, né? Quando o sol chega, saudoso e em pranto, ele ainda procura no céu. Ele está morrendo de saudade já e em pranto porque elas foram embora. Elas quem? As estrelas, tá? Então, a Via Láctea como um perdão, como um palho aberto cintila. Aí, ele destaca o verso cintila. E ao vir do sol, saudoso em pranto, revela uma postura racional do eu lírico. Ele está racionalizando em pranto. Pranto é melancolia, é racionalidade. O predomínio da emoção sobre a razão do eu lírico.
Provavelmente, né? Uma contentação de sentimentos por parte do eu lírico. Ele está contente se ele está saudoso e em pranto? Não. Um comportamento desprendido por parte do eu lírico? Não. Um predomínio da emoção. Ele está ali colocando todo o sentimento dele de, meu Deus, as estrelas foram embora, cadê? O sol, porque o sol chegou e eu já estou com saudade, eu já estou aqui choroso porque elas foram embora. Porque ele tem uma conexão muito grande com as estrelas. Lembrando, gente, que isso é só uma forma poética de demonstrar o tamanho do amor dele pelas estrelas, tá? Então, a emoção aí é colocada no primeiro plano, se comparada com a razão. Ele não está racionalizando. Porque o que é racionalizar nesse caso? Saber que depois, né, da noite, que a gente tem um céu estrelado, né? Tem aí a lua, muitas vezes, vem o sol. Mas as estrelas, elas, em algum momento, elas vão o quê, gente? Voltar quando for noite de novo, em algum outro momento. Nem toda noite tem estrela, né? Nem toda noite tem estrela. Ou muitas estrelas. Mas ele está totalmente emocionado aí, totalmente envolvido com as estrelas, quando ele fala que ele está saudoso e em pranto. Quando o sol chega, ele fica saudoso e em pranto. Por último, não, é o quinto ainda, né? São 6. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Os versos destacados apresentam só quem ama é capaz de ouvir. É um conselho, uma explicação, uma crítica, uma consequência, é uma explicação, está explicando. Só vai amar a explicação, perdão, só vai ouvir as estrelas quem for capaz de amar, né? Nesse caso é o contrário. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz, ou seja, está falando, está explicando sobre conseguir ouvir as estrelas, tá? Uma explicação. Tá certo aí. E translocado amigo, né? É um amigo quando fala com ele, achando que ele é louco. Então, as aspas representam a reprodução de uma fala. É lógico, gente, que no poema não vai ter o hífen, feito tem no texto em prosa. Não vai ter aquela estrutura que vocês estão acostumados. Ah, tia Laís, eu não sabia que era uma fala, porque estava aí misturado no verso e eu não sabia. Como é que eu ia saber? Analisando, entendendo o conteúdo do poema. Só existiria essa forma. Fala, Clarice. Calma, eu acho que tá mudo aqui para mim, não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo Clarice, gente? Não? Desconecta e conecta. Testando. Perfeito. Pode falar. É porque eu acho que eu só acertei três. Eu acho que o meu erro em si foi porque eu não entendi como o poema falava, entendeu? As palavras dele, por isso que eu acho que eu errei bastante nele. Por conta disso, né? É um poema realmente mais antigo, tá, Clarice? Mas lembrem sempre de ler esse glossário, gente. Eu fiz questão de pegar um texto que tivesse esse glossário, que é a explicação dessas palavras que são mais estranhas, vamos dizer assim, menos familiares para a gente, tá? Normalmente esses poemas mais antigos, eles vêm com esses verbetes, que é a palavra e sua explicação, que também é chamado de glossário, tá? A gente normalmente utiliza o termo verbete para quando essa palavra está no dicionário. Então, não deixem de consultar, mas é entendível, certo? Ter ficado um pouco confuso aí com essa linguagem. Bem, depois que nós finalizamos, deixa eu só ver aqui, gente, porque tá dando. Ah, não, total de 6 pontos, tá tudo certo. E aí agora apareceu, ó, as questões mais erradas com frequência. Teve uma pessoa que fez 5. Que bom! Que bom, que bom, que bom, que bom. Beleza. Tá. Vamos lá. Aí agora é o momento em que eu vou compartilhar com vocês esse mesmo poema. Vocês estão vendo aí, né? Na, no compartilhamento, né? Aqui no PDF. E é um momento que primeiro a gente vai fazer uma análise assim geral, né, gente? Nem todo poema precisa ter título, mas esse tem. Esse é o título e esse é o autor, que a gente pode chamar de poeta,
Beleza? Tranquilo por enquanto, gente? Lembrando que poeta, que é a pessoa real, que esse poeta já está morto há muito tempo, mas foi ele quem escreveu. Essa era a pessoa real, chamada Olavo Bilac. O autor nada tem a ver necessariamente com o eu lírico. Olha o que eu vou chamar a atenção, gente. Tudo que eu estou falando aqui é questão de prova. Tudo. Pode cair em qualquer prova que vocês venham fazer. Prestem atenção. Porque pode parecer assim, mas não vai cair na prova para fazer análise do poema assim, não, né? Não necessariamente nesse formato, mas todas as informações que eu estou dando caem como interpretação de texto. Então, vamos lá. Poeta é diferente. E eu botei uma coisinha errada aí. Cadê, meu Deus? Deixa eu apagar aqui. Poeta é diferente de eu lírico. Eu lírico é a voz. A gente acabou de ler esse poema e de corrigir a atividade. Então, esse eu lírico aqui, quem é? É um homem, uma pessoa que é apaixonado pelas estrelas, que conversa com elas. Só isso. Vê que simples, gente, de achar o eu lírico depois que a gente lê o poema e que a gente entende naturalmente. Então, Tia Laís, mas esse é a pessoa que é apaixonada pelas estrelas. Esse poeta, Olavo Bilac, pode ter sido apaixonado? Pode. Mas a gente analisa coisas diferentes. O poeta se chama Olavo Bilac, a gente pode estudar sobre a vida e obra dele. Ponto. E, coincidentemente, independente desse poema, ele também pode gostar de estrelas. Ou ele pode não gostar, gente. Ele só teve a inspiração e criou esse poema. Não importa. Não é para estabelecer esse tipo de comparação. Eu lírico é a voz do poema, só se sabe lendo o poema. Poeta foi a pessoa viva quem escreveu, que nesse caso já está morto, mas quando ele escreveu ele estava vivo, né? Graças a Deus, né, gente? Imagina aí esse texto psicografado chegado para a gente, né? É, exatamente, Majuzinha, estou fora também, né? Então, não confundam essa ênfase que eu estou dando aqui, esse reforço de falar sobre isso aqui. O lírico é uma coisa, poeta é outra. Tá? Bem, explicado isso, e o eu lírico, nesse caso, é um homem, vou colocar aqui, tá? Homem que é apaixonado pelas estrelas e que conversa com elas, né? Ele é um homem que ama, ele ama independente de amar as estrelas, e é porque ele ama que ele consegue ouvir as estrelas de acordo com o que ele diz. Beleza, tá, esse é o eu lírico. A gente fez uma análise agora geral. Aí agora a gente vai analisar do título do autor, que é o poeta, e do eu lírico. Aí agora a gente vai analisar, gente, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho, a gente vai analisar a estrutura desse poema. Então, o poema tem uma estrofe, duas, três e quatro. Beleza? A gente tem exatamente 4 estrofes. Cada estrofe, perdão, tem seus versos, naturalmente. Então, essa é a primeira, segunda, terceira e quarta. Beleza? Só para organizar. Análise bem geralzão. Cada linha do poema é um verso. Então, essa primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 versos. Então, a primeira e a segunda tem 4 versos. Vou botar aqui ao lado. E as duas últimas estrofes têm 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 versos. Que é exatamente, gente, a estrutura de um soneto. Um soneto, ele é composto... o soneto tem uma estrutura fixa, rígida. Por isso que a gente está estudando. Porque nem todo poema precisa ter isso, não. Mas os que tem, a gente tem que conhecer, foi o que eu disse. Tá? Então, todo soneto ele é composto de 4 estrofes, sendo 2 quartetos. Ó, quando tem 4 versos, é quarteto, que chama. 2 quartetos e dois tercetos. Certo? Então, o terceiro e o quarto são tercetos.
aqui, e o primeiro e a segunda estrofe são quartetos. Isso é a estrutura do soneto. Tia Laís, a gente não está estudando soneto, a gente não está. O poema que está aqui não é um soneto. A gente pode fazer essa mesma avaliação de ver quantos versos tem numa tal estrofe, quantos versos tem na outra. Então, aqui tem um terceto, aqui é um quarteto, aqui é um. Aí você vai analisando. Pode fazer assim? Pode. Do mesmo jeito, só que a gente está vendo que existe uma estrutura fixa aí, do soneto, certo? Fala, Miguelito. Então, um poema, ele pode ser um soneto só com ter dois com quatro e dois com três? Obrigatoriamente. O soneto tradicional tem que ter essa estrutura que você está vendo, Miguel. Se é um soneto e é um soneto antigo, que normalmente vem desses autores mais clássicos, Vinícius de Moraes, Olavo Bilac, tem que ser nessa estrutura. Igual a gente está vendo aí. Miguelito, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos, as 2 últimas com 3 versos. Exatamente assim. Tia Laís, olha, como é que eu vou lembrar desses nomes? Vou voltar aqui. Porque a ideia, gente, nesse início que a gente está vendo isso aqui, não é vocês decorarem. O meu intuito nunca é decorar. Eu sei que é muita coisa, são muitas regrinhas, português, blá, blá, blá. Mas a ideia é que vocês entendam. Eu coloquei uma ficha para vocês aqui, que eu vou voltar nela. Cadê, meu Deus? Cadê? Deixa eu só achar a ficha. De poemas. Ah, lembrei onde é que ela vai estar. Aqui, ó. Aqui. Está na agenda de vocês. Eu coloquei essas informações todas que vocês precisam saber, ó. Das estrofes, ó. Que eu falei para vocês, ó. Quarteto e terceto. Quarteto é quando a estrofe tem 4 versos. Se a estrofe tiver só 2 versos, a gente chama de dístico, de 2. Monóstico, só tem um verso. Tá? Então, esses nomezinhos estão aqui, ó. Quarteto, aí quintilha, sextilha, septilha, oitava, nona e décima. Tá? Então, eu posso ter uma estrofe que tem 10 versos. Como é que eu chamo essa estrofe? De décima. Porque tem 10 versos. Você vai contar as linhas, somam 10. Beleza? Ô, tia Laís, e quando não tem um agrupamento assim de versos que não tem rigor, não tem nada, a gente chama de estrofe livre. Ela é livre para ela ser o que ela quiser. Tem 12 versos lá, de uma vez só. Ela é livre. Porque não é nem monóstico, nem dístico, nem terceiro. Essa informação está aqui, ó. Quando a estrofe é livre, é porque ela já passou da décima e não tem uma estrutura fixa, como a gente está estudando agora no soneto. Não tem. Então, é estrofe livre. Só isso. Por enquanto, tranquilo, tá fazendo sentido o que eu estou explicando? Beleza. Lembrando que depois vocês podem consultar, gente. A ideia não é decorar. Mas, então a gente viu isso aí no primeiro momento, né? Então a gente analisa as linhas que se chamam verso e o conjunto de linhas que se chamam estrofes. Então a gente vai ver determinada estrofe tem não sei quantos versos, aí existe um nome. A gente está vendo aí que nesses que a gente está analisando, que é o soneto tradicional, que foi o que o Miguel perguntou, soneto clássico, ele tem que ter 2 quartetos e 2 tercetos. Mas, o que é que eu quero fazer com vocês agora? A escansão do poema, certo? Quer fazer a expansão do poema, tia Laís? É separar as sílabas literárias. Não são sílabas gramaticais, não confundam. E aí eu vou relembrar com vocês agora as 2 dicas. É basicamente, gente, igual eu separar as sílabas gramaticais. O que muda é, quando eu tenho 2 vogais de uma palavra que terminou com vogal e a outra que começa, eu tendo a juntar. Vou relembrar quando é que a gente junta. Ela vai ficar numa sílaba só. E a outra regrinha, só são 2, gente, regras, que diferem da sílaba gramatical. Eu vou juntar as vogais das palavras, né? A palavra terminou com a vogal, a outra começou com vogal, a tendência é juntar. Mas existe uma regrinha que eu vou reforçar quando eu estiver mostrando. E a outra regra é, eu só vou contar até a última sílaba tônica de cada verso. Vou exemplificar. Hora de reis ouvir estrelas. Vamos lá. Direis aqui. Vou voltar ainda para o direis. Deixa eu apagar aqui. Como é que eu separo direis?
reis. Certo? Então, vamos lá. Ora, direis, ouvir, estrelais. Certo. Aí eu fiz basicamente uma separação gramatical. Por quê? Porque não tinha nenhuma palavra que terminasse com vogal e a outra palavra começasse com vogal, para eu mostrar para vocês. Não teve isso aí. Certo? Só que eu vou contar até a última sílaba tônica dessa palavra, que é a última palavra do verso. Sei lá, Isa, como é que eu vou saber a sílaba tônica da palavra? Como é mesmo a palavra pode ser paroxítona, oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Como é que eu sei qual é a sílaba forte? Resumindo, eu chamo essa palavra como se fosse meu amigo indo embora. O nome desse meu amigo é essa palavra aí. E aí eu vou ver qual é a sílaba tônica. Então, o nome do meu amigo é certo. E ele está indo embora com o meu trabalho. Eu vou dizer certo. Ou ser, gente, como demora. Quando eu falo a palavra corretamente, como a gente fala normal? Então, eu me imagino gritando essa palavra, chamando essa pessoa certo. O ser é mais forte. Ou seja, a sílaba tônica de certo é ser. Eu não vou contar o tó. Isso é uma das regras da contagem da sílaba literária. Quantos versos literários eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver se está tudo certinho. Eita, gente, faltou dividir o hora corretamente. Vão ser 10, tá? Ó, hora se divide, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô, tia Laís, e o tó? Conta? Não. Porque ela é a sílaba átona da última palavra. Eu vou sempre contar só até a última sílaba tônica. Vamos para o próximo. Vamos lá. Que agora vai entrar a regrinha que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui assim. Beleza, vamos lá. Vou pegar outra corzinha aqui para não confundir a cabeça de vocês. Vou pegar aqui roxo. Beleza, vamos lá. Perdeste-o. Ó, termina em E e o O, que é um artigo, é vogal, tá? A tendência é eu juntar aqui. Como é que eu sei que eu vou juntar? Nesse caso, eu vou juntar. Eu vou explicar por quê, preste atenção. Eu não vou dividir. Perdeste, aí, o, não, vai ficar perdeste-o. Por quê? Porque o E, que aqui termina aí essa palavra, né, que é o final dessa primeira palavra, está na sílaba átona dessa palavra. Como é que eu sei, tia Laís? Eu vou chamar perdeste como se perdeste fosse meu amigo indo embora. Perdeste. Ou des, como é mais forte. Então, o E está na sílaba átona dessa palavra, o que significa que eu posso juntar. O que conta para eu analisar, gente, é a sílaba átona da palavra. Perdão, é a vogal átona. Não importa se a outra é tônica, essa primeira tem que ser átona, aí eu junto. Tá? Então, eu vou continuar aqui, ó. Lembrando que isso a gente viu na aula passada e a gente tá revisando, tá? Perdeste-o, senso e, ó, terminou em O, começou em E aqui. O, tá na sílaba átona. Como é que eu sei? Senso. O C é mais forte. Então, eu junto. Certo? Perdesse o senso e aí, eu vos direi no entanto. O tan é mais forte, então o tó já não vai estar na contagem. Entanto, tan é mais forte, então já não conto com tó. Vamos ver quantas sílabas deram aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Estão acompanhando, gente? Está fazendo sentido o que eu estou explicando? Tudo certo? Certo? Então, perdeste-o sem só. Aí eu já junto com o izinho aqui. Eu vos
direi, no, então tem 12. Então, aqui eu tenho 10 sílabas poéticas, aqui eu tenho 12. E assim eu continuo, ó. Que, para, ou, para. Ó, então eu vou juntar. Ou, vilas, muitas vezes, desperto. O to eu já corto. Como é que eu sei? Porque a sílaba tônica é pé. Desperto. Aí eu vou contar de novo, gente. É o mesmo esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Tá todo mundo acompanhando? Aí, ó. E abro, e já é átono. Então fica Ia, broais, ó. Abro. Ah, é mais forte. Então, o O tá na átona. Eu junto com as aqui, ó. Então, fica Ia, broais, janelas, pali, dó, diez, ó, diez. Como é que eu sei que é diez? Porque o izinho aqui é átono. Esse monossílabo ele já é fraco. Então, diez, panto. O to não conta. Como é que eu sei? Porque é paroxítono, é espanto. Aí eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Certo? Vamos fazer, Arthurzinho, no segundo bloco de aula. Certo? Então, é assim, gente, que a gente faz a contagem das sílabas literárias. Certo, certo, certo? Bem, depois de mostrado isso, né, de relembrado isso com vocês, dessas duas regrinhas, certo? A gente vai ver as rimas. Como é que a gente identifica as rimas? Vou apagar aqui esse geralzão. Deixa eu apagar aqui. E, gente, coisa mais fácil é identificar as rimas. Quando elas existem, né? Porque nem sempre o poema tem esse compromisso de rimar, não. É bonito quando rima. Eu acho interessante. Mas os poemas contemporâneos, eles não têm essa obrigação, tá? Então, isso que eu vou falar agora são das rimas externas, as que estão ao final do parágrafo, ou ao final do verso, parágrafo, tá? Então, ó, certo rima com desperto e, entanto, rima com espanto. Então, eu começo a colocar as rimas, gente, com a letra A, que é a letra que inicia o alfabeto. Então, ó, se aqui é A, e esse aqui não é o mesmo que A, então é B, seguindo a sequência. Então, aqui, ó, perto vai repetir o A. E espanto vai repetir o B. Então, ficou A, B, A, B. Certo? A gente chama isso de rima alternada. Tá alternando. Primeiro vem A, depois vem a B. Primeiro vem A, depois vem a B. É o nome dessa rima aí. Mas eu estou mostrando a vocês como é que a gente identifica, tá? Enquanto, não já teve, ó, anto aqui em cima? Então, começa com B. Tá começando com B aqui. Aí depois volta para o A, ó. Erto, ó. Erto, A. Pranto, B. Erto de novo, A. Então ficou A, B, A, B, B, A, B, A. Também alternadas. Certo? Percebam que agora vai vir um outro final. Então seria a letra C. Porque não vai repetir nem a A nem a B. Amigo, igo. Não foi falado sobre igo ao final ainda. Então é a letra C. Aí, amigo, sentido. Aí é ido, de. Ido. Não é igor, é ido. Aí já é outra letra. Só que aí volta para o C, ó. Igo, de novo. Então ficou C, D, C. Vamos lá.
Aí aqui, ó, terminou em lás, não tinha nenhuma com lás, a gente já está na letra D, então passa a ser a letra E agora. Porque eu terminei aqui na letra D, do que era nova. Então, E. Ouvido, F. E aqui volta para E de novo, ó, las. Lás e lás. Certo? É assim que a gente identifica. E aí, existem as rimas alternadas, que é como eu estou mostrando para vocês. Existem as rimas emparelhadas, se viesse A, B, B, C, C, D, D. Juntinho. A, B, B. Então, tá? Emparelhadas. Existe a intercalada, que é quando vem A, aí vem B, B e depois vem A de novo. Aí vem C, D, D. Então, elas estão, como é que eu disse? Intercaladas, tá? Esses são os 3 tipos de rimas mais conhecidas. Lembrando que nem todo poema tem rima. Isso é quando tiver. Beleza? Fala, Clarice. A senhora estava falando sobre a separação das sílabas literárias. Quando a senhora estava na primeira estrofe, no último verso, eu não entendi em relação a pálido de espanto. Eu não entendi como era a separação. Ah, ficou assim, ó. Ia, porque o I é átono. Ele é fraco. Ele não é acentuado, é uma sílaba átona. Então, ia, por que ia? Porque I é vogal. A, que começa outra sílaba, é vogal. Certo? Broais ficam juntos também. Porque o O está na sílaba fraca de abro. Como é que eu sei? Abro. O O está na sílaba que é fraca. A sílaba forte, Clarice, é o A. Ô, Tilaís, mas o A que é forte não ficou na outra sílaba junto? Mas é porque a primeira vogal é átona. Eu preciso que a primeira vogal seja átona para eu juntar. Não importa se a segunda é átona ou tônica. Então, aqui, eu estou juntando, Clarice, o I com o A, por exemplo, vou fazer de novo aqui. Eu estou juntando o I com o A, porque esse I começa fraco. Ele é de uma sílaba átona. Então, fica IA, broais, fica junto. Janelas, normal. Feito sílaba gramatical. Pálido, normal. Diez fica junto. Por quê? Porque di termina em vogal e essa sílaba é uma sílaba átona. Aí eu junto com a outra vogal que está aqui começando a outra sílaba. Então, diez, pan, tó. Eu corto tó por quê? Porque eu só conto até a sílaba tônica da última palavra. Que é a sílaba tônica? Pan. Dessa palavra espanto. O pan é mais forte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas poéticas aqui. Certo? É isso. A gente vai ter a oportunidade de exercitar mais isso. Então, não se preocupem, tá? Vai ter atividade e tal, vocês vão ter a oportunidade de errar e tirar dúvida. Fala, Majuzinha. Tia, eu vou falar logo minha dúvida. Eu não entendi por que que a senhora mudou assim, que tava no A, aí foi pro C. Como é que muda a, a letra? Ah, tá, Majuzinha, vou repetir. Vamos lá. Ó, essa daqui termina em erto, beleza? Então, eu estou começando com a letra do alfabeto A. Essa daqui já é anto, já é outra, né, Maju? Já é uma terminação diferente. Então, se eu comecei em A, qual é a outra letra do alfabeto? B, beleza? Aí o A vai se repetir aqui, ó, erto, e o anto vai se repetir. Então, eu vou repetindo o que já saiu. Por enquanto, tranquilo, Majuzinha? Sim, eu só não entendi como é que a senhora foi de B e A para C e D. Porque Assim. esse an aqui, anto, a gente não já saiu, quer ver? Eu não só estou repetindo? Ó, Ah, anto, erto, entendi. anto e erto. Eu estou repetindo as de cima porque já saiu essa terminação. Só que quando chega em Entendi. igo, não saiu ainda. Qual é a outra letra do alfabeto na sequência? C. É, entendi agora.
E tia, também daqui a pouco eu vou ter que sair, porque vai ser o São João da minha escola. Eita, meu Deus, vai ser ótimo esse momento, né? Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou dar um intervalo. Na volta, antes de ver qualquer coisa, a gente já faz um momento do livro, porque como tem gente que vai sair cedo, senão não vai ter sentido, beleza? 10 minutinhos, 4h14 a gente volta. Aí eu já faço o livro e quem depois tiver que sair, beleza? Até já. Vamos retomar. Cadê vocês? Já estou aqui com a minha obra na mão. Todo mundo é misturado. E quero saber de vocês, gente. Vou deixar aqui já, desde já, o... Cadê? Ai, que legal, Arthurzinho. A possibilidade de vocês ativarem o som de vocês, ativem com calma. Se alguém estiver falando, aguarde. Majuzinha já pode ativar, que já levantou a mão. Quero saber, assim, geralzão mesmo, o que é que vocês acharam, correspondeu à expectativa e tal. Digam aí. Tia, eu achei esse livro muito legal. Eu só me chateou um pouco o final do livro, que ela resumiu em 4 páginas. O autor É, resumiu em 4 páginas o final do livro. a ideia era não se estender demais, de fato, fica claro isso, obviamente, mas eu confesso, Majuzinha, que diferente de um outro livro que a gente falou sobre ter terminado muito rápido, eu acho que foi até Miguelito que falou isso no último livro, não foi, Miguelito? Me lembrei agora. Eu confesso que aqui eu senti que pelo menos o tema que foi proposto foi trabalhado. É lógico que tem muito pano para manga, dava para continuar, né, essa história, falar muito mais coisas sobre, é verdade, concordo, né? E a história é legal, então se continuasse seria muito bom. Mas ela deu conta de falar do tema principal do livro, que é isso que eu quero saber de vocês. Mas gostei da sua. Realmente foi muito bom o livro. E eu também achei que no início e nos longos dos capítulos, a menina foi muito curiosa, tá parecendo eu. Queria saber tudo do menino. Se identificasse total, né, Majuzinha? Tu seria essa mesma personagem, né? Fala, Clarice, pode ativar aí o microfone. Sim, eu gostei muito do livro. E eu também, como Maria Júlia falou, eu também achei chato porque ele acabou tão assim, sabe? Eu esperava mais, eu queria que acabasse Criou antes. expectativa. Isso é bom, viu, gente? Isso é bom. Assim, eu gostei também, porque ele fala bastante sobre a realidade. E se a gente vê, pelo menos só a sinopse do livro, como a gente tinha lido só a sinopse, a gente vê que tem em relação ao preconceito, em relação a muitas coisas que estão acontecendo. Se a gente vê, então, estava acontecendo, não é o caso do livro, mas na vida real mesmo, preconceito em relação ao jogador de futebol, ao Vinícius Júnior, que retrata também no livro não sobre o racismo, mas entre outros preconceitos. Eu achei isso bem importante no livro e eu acho que essa foi a parte que mais marcou, assim, porque eu procuro bastante saber mais sobre o ensinamento do livro e não da história. Isso, porque aqui fala sobre um preconceito que é uma espécie de uma xenofobia, que é um preconceito com estrangeiros, né? A cidade de São Paulo do Rio recebe muitos estrangeiros normalmente, né? Que são as cidades mais movimentadas do Brasil, vamos dizer assim, que tudo acontece, especialmente lá no Sudeste, né? Tomando como base essas duas cidades que eu falei. E aqui no livro, se eu não estou equivocada, em São Paulo que isso acontece, né? O espaço em que acontece a história, a cidade é em São Paulo. E lá eles recebem muitos estrangeiros, né? Chineses, japoneses, gente de todo lugar do mundo. E aí, gente, essa história se passa na escola e Júlia, numa escola, né, de São Paulo, e Júlia foi a única garota, a primeira garota no primeiro momento a receber bem, né, a querer acolher bem. É, Como é o nome dele, meu Deus? Que agora fugiu o nome dele. Podem ativar aí para me ajudar. Pablo. Lembrei. Lembrei, isso mesmo, Pablo. Então, todo o resto da classe, todos os outros colegas, né, que já estavam acostumados com essa dinâmica, quando a gente vai progredir na leitura, a gente vê que o primo de Pablo já tinha sofrido xenofobia, ou seja, já tinha sofrido preconceito. Ele até saiu da escola. Lembram, gente, quando a gente vai lendo, que a gente vê?
que o primo dele morre de raiva e tal, dessa escola, dos alunos dessa escola. Então, os colegas de classe de Júlia e de Pablo, é, eles são muito revoltados, eles são muito da tribo deles. Ninguém de fora pode chegar aqui, porque essa pessoa de fora é estranha, fala estranho, tem costumes estranhos. Júlia foi a única menina que se sensibilizou, tanto é que ela é a personagem principal, né, gente? Ela e Pablo. E ela vai ver formas, primeiro, de estar com Pablo, de conhecer a cultura de Pablo e de poder inseri-lo naquele ambiente, naquele lugar, naquele espaço, né? Da escola, do Brasil, de uma outra região, com outros hábitos e tal. Então, realmente, é uma história muito interessante. E isso que Clarice fez, gente, é algo que eu espero de vocês sempre que vocês fizerem uma leitura, que vocês ouviram uma música, que é fazer uma analogia com algo, ou seja, pegar esse tema e trazer esse tema para o dia a dia. Então, o que está acontecendo parecido com isso, ou que lembre isso no dia a dia? Qual música me lembrou essa história? É assim que a gente, de fato, memoriza a história de um livro, quando a gente cria correlação. Então, foi muito pertinente, Clarice, o que você trouxe. Miguelito, pode ativar. Eu também senti que no livro ele tava falando da história legal, aí do nada, oxente, acabou. É, mas eu também gostei que ele falou da cultura da Bolívia e também da Liga Espanhola. Ficou falando lá umas palavras que a gente podia achar outra coisa, tipo aquele negócio lá de armadilho, que na Sim, verdade era um lagarto, só que parecia que sim. era uma armadilha. Aí eu gostei dele ensinar as palavras em espanhol. Muito interessante. E ela vai registrando todas essas palavras onde Miguelito no diário. Ou seja, o livro trabalha com gêneros textuais. Vocês pararam para ver isso, gente? Que legal, né? Então, Júlia, ela estava totalmente afastada. A mãe ficava estimulando para que ela voltasse a escrever no diário, que ela tivesse esse contato com a escrita e tal. E aí ela passou a escrever depois dessas trocas com o Pablo, porque ela foi vendo tanta coisa, ela queria desabafar com alguém, a mãe estava sempre ausente, né? Eu quase sempre trabalhando e tal. E aí Júlia ficava se sentindo muito só e queria registrar isso. A melhor amiga dela tinha ido morar fora. A melhor amiga dela estava passando pela mesma experiência que Pablo, né? Pablo aqui no Brasil e a melhor amiga dela tinha ido para outro lugar, também fora do Brasil, né? Então, ela usou aí o diário para fazer esses registros. Fala, Majuzinha. Tia, eu Vocês têm gostei colocado. bastante da parte em que ela foi procurar de onde ela veio, na parte do trabalho que ela teve que fazer. Eu gostei bastante das origens dela, o que o pai dela tinha. Adorei. E ela chega veio a perguntar: Oxe, foto preto e branco? É, E é. tem com pessoas desconhecidas, mas mesmo assim apresentou. E Foi a amiga dela, também gostei bastante dela. muito legal. Ela só é, né? Ela era toda cuidado com as minhas coisas, tinha que devolver, tinha uma hora, não sei o quê. E minha gente acabou que a mulher desapareceu, não prestou nada. Foi ruim, não foi não? Tia, eu vou mentir, não. Achei essa mulher até parecida com a senhora, porque ela guarda muitas coisas da senhora também. Ei, mas eu não ia prometer que ia emprestar e ia sumir, não, viu? Viu, Majuzinha? Eu ia emprestar. Perfeito. Se eu prometesse, eu ia emprestar. Gente, olha o que Perfeito. Arthurzinho está compartilhando aqui, que legal. Ele tá com o áudio com problema, né? Mas ele estava contando aqui que aconteceu uma coisa parecida. No ano passado, ele entrou numa nova escola e todo mundo ficava julgando, né? E sendo que eu não desisti, de ser eu mesmo, e na metade do ano começaram a me aceitar. Percebam que a gente já sente isso. Tão importante esse teu relato, Arthur, porque a gente já sente isso mudando de escola para outra. Eu também já mudei muito de escola e eu sentia isso, Arthur. As pessoas meio ficam com preconceito, porque é como se você não fizesse parte, você não conhecesse ali a dinâmica e tal. Então você é o estranhão, o esquisitão. É a pessoa que as outras pessoas vão usar para caçoar, para xingar, para, enfim, achar estranho. Tia, Imagina, gente, um estrangeiro. Pelo amor de Deus, imagine um estrangeiro. Não é brincadeira, não. Fala, Majuzinha. eu também já mudei muito de escola, mas nunca me julgaram, só eu que pensava que eu mesmo. E tia, eu também posso ir que eu já tô atrasada. Pode, liberada, meu amor. Depois você Tchau, faz as tia. atividades, tá bom? Tá linda, você tá linda. Beijo. Beijo. Fala, Clarice. Você pegou? Pegou, tudo certo. Eu tô rindo aqui com a história com o que Arthur colocou, tô lendo. Pode falar. Quando, assim, o pessoal tava falando sobre a fala dele, do livro, né? Quando ele fala em espanhol também no livro. Eu achei bem interessante, eu gostei, porque eu
O pessoal até fala, né, que acha mais fácil o inglês do que o espanhol, mas eu prefiro o espanhol. Eu também. Assim, Eu acho vê, mais simples de entender, né, Clarice? Porque são mais verdade, próximas mesmo as línguas. A nossa com a deles, né? é verdade. Assim, eu percebi que tem, tipo, eles trocam as palavras e é nisso que não tem um momento amigável, um momento, tipo, muito legal para Pablo, porque na fala dele as pessoas percebem que ele é estrangeiro, estrangeiro e, tipo, até o rosto dele já demonstra isso, e as Sim. pessoas começam a julgar ele por aí. Na minha escola, esse ano entrou 3, 4, 5 alunos novos. Hum, Então, nisso, teve uma que era de São Paulo, mas ela já falava normalmente com a gente, e teve um que era do Rio Grande, ele é um guri, no caso, ele é um menino. Aí ele pegou e falou, ele começava a falar, né, as gírias de lá, e ninguém entendia. Aí, só que a nossa sala é bem assim. Por isso que os professores falam que a nossa sala é bem diferente da escola toda. Porque em vez de a gente julgar ele, a gente tentou falar da forma que ele falava, a gente tentou acolher ele da forma que ele demonstrava, entendeu? O que ele precisava. Porque às vezes ele não entendia o que a gente falava e a gente precisava falar da forma que ele falava, para poder ele começar a entender o que a gente estava dizendo. Eu achei isso tão legal. Eu acho tão legal, assim, da minha sala, tão fofo quando a gente faz isso. Acho tão... Aí eu acho tão tão bom. amigável. É muito, deve ser muito gostoso estar num ambiente assim também. Eu iria adorar. E é muito raro, Clarice. Deveria ser uma regra, vamos dizer assim, né? Algo comum, e é uma exceção. É um absurdo isso, né? Ter que maltratar outros seres humanos, outras pessoas, porque elas são diferentes, seja lá por quê, por conta do, de, do estereótipo, seja porque ela fala diferente, enfim, não importa, né? Mas que bom que vocês fizeram isso, que bom que aconteceu dessa forma. Arthurzinho está dizendo, a minha parte preferida foi quando eles foram apresentar o trabalho, pois eu achei muito engraçado quando ela ficou muito ansiosa para chegar às compras que a mãe dela fez na 25 de março, foi. E parece que a gente tá lá, né, Arthur? Vocês já foram em São Paulo, gente? Inclusive, eu já fui a 25 de março também, e fui até, entre aspas, recente, e fiquei imaginando, assim, porque fica bem real, né? Para quem já conhece, fica bem real. Ela estava aguardando, né? Porque a amiga da mãe prometeu emprestar os materiais que ela tinha olhado no dia anterior e simplesmente a mulher viajou, não deu satisfação e ela não tinha mais nada para apresentar o trabalho, né? Mas ela já estava tão pronta para esse trabalho, né? Pelo tanto que ela se preparou, pelo tanto que ela acompanhou o Pablo, pelo tanto que ela se predisponibilizou a entender uma outra cultura, que dificilmente ela não se sairia bem, né, Júlia? De todo modo. Bem, é, confesso que também senti, gente, esse final mais corrido, vamos dizer assim, mas de todo modo, sim, o tema proposto ele foi trabalhado e os temas transversais também. Tia Laís, o que seriam esses temas transversais, né? São temas que não estão tão óbvios assim, né? Mas que fazem parte do todo, que é empatia, né? Ela foi empática, Júlia. A sala de Clarice foi empática com um novo colega, por exemplo, né? Fala sobre a empatia, fala um pouco sobre conhecer, se oportunizar conhecer novas pessoas, fala sobre preconceito de uma maneira geral e como quebrar esses preconceitos. Então, a gente tem muitos outros temas que não somente o preconceito e a xenofobia, ou seja, o preconceito com quem vem de fora, né? Fala sobre respeito, então tem vários outros temas. É muito importante que vocês também consigam ler esses livros e consigam perceber essas temáticas. Vai ter sempre uma temática principal, todo mundo é misturado, porque aí no final das contas todos os alunos viram que eles também são misturadíssimos. Não é Pablo que não era diferente, todo mundo é diferente, porque todo mundo veio de alguém que era da Bolívia, que era de não sei onde, que era da África, que era de não sei onde, que era da Ásia. Ao final do livro, da história, a gente vê que as próprias crianças que estavam sendo preconceituosas perceberam que elas são todas misturadas, né? Pablo é só mais um misturado que tinha nacionalidade em uma outra região e veio morar no outro lugar, mas todos nós somos misturados. Então, essa proposta da professora foi bem legal também, né, gente? Essa atividade foi bem interessante. Fala, Juju, pode ativar. Ô, tia, no final, né, que a gente, vocês estão dizendo que
ficou meio sem graça, eu acho que a autora estava sem ideia do que colocar. Aí ela foi escrevendo alguma coisa lá e botou no livro, para não ficar sem um final. Ela Hum. ficou sem ideia do que colocar. Ah, entendi. Ficou sem Parece criatividade. eu Cansou fazendo da história, né? João, ela redação. tem direito de cansar. Ah, tá bom, já falei sobre isso aqui, tchau. Né? Tipo Hein, assim, tia? Parece eu fazendo redação. olha, bem sincera, hashtag a sincera. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui essa Ju. Sei não, viu? Sei não, sei não. Olha como ela termina aqui, ó. Todo mundo correu para o pátio. Sabia que ia terminar em festa, pensou Júlia. E provocativa, ela gritou para o amigo: quem chegar por último, aí, escola de llama, completou Pablo. Enfim, aí ele termina falando espanhol, né, gente? E bem, termina quando eles finalizam a apresentação do trabalho. Bem dizer, que Júlia ficou por último, apresentou, deu tudo certo, e aí eles resolveram confraternizar, porque todos entenderam que não tinha por que ter preconceito com Pablo e tal. Então, de fato, foi um desfecho assim mais corrido. Confesso que eu senti isso também. Mas a história é interessante. É uma história tranquila, né? Um enredo de uma narrativa linear tranquila, começo, meio e fim. O tempo é cronológico, porque tem uma sucessão de fatos, beleza? Né? Acontece começo, eles se conhecem, tal, aí vem o outro dia de aula, aí acontece tal coisa, então existe a cronologia. O espaço aí, a gente tem que esse espaço acontece primeiro na cidade de São Paulo, dentro de uma escola, né? Então, fazendo uma análise aí da narrativa em si, gente, dos elementos da narração, é assim que a gente faz, certo? Para eu não me estender muito, temos ainda uma interpretação de texto para hoje, então eu não posso me estender demais. Eu vou liberar logo a atividade que está bem simples, de acordo com o que vocês falaram aqui agora, vocês vão responder isso bem tranquilinhos, tá? Com as palavras de vocês, logicamente. Então, estou liberando a atividade do livro, podem começar. Eu vou dar exatamente, gente, 12 minutos. Tempo mais do que suficiente. Vou colocar cronômetro, tá? Se vocês terminarem antes, todos, eu começo, a gente continua, certo? Liberando o cronômetro agora. Deixa eu só abri-lo aqui. E aí, à medida que vocês forem terminando, por favor, me avisem aqui no bate-papo, que ela exterminei. Gente, tempo concluído. Cadê vocês? Só 2 pessoas responderam. Arthurzinho conseguiu. Tá conseguindo acessar, pelo menos. Eu vou atribuir a pontuação para vocês ainda hoje, tá? Ainda daqui a pouco. E a gente vai finalizar com a interpretação de texto, naturalmente. Se der tempo, que pode ser que dê, eu já tiro as dúvidas de vocês dessa interpretação hoje mesmo, beleza? Porque ela é mais curtinha, pode ser que dê, beleza? Então, eu vou liberar o link. Enquanto isso, eu já vou fazendo a correção, atribuindo a pontuação para vocês aqui, para que vocês recebam tudo hoje. E antes eu só quero falar que eu já liberei as palavras no vocábulo certeiro. Eu liberei, perdão, vocabulário certeiro. Eu liberei 5 palavras dessa vez, em vez de 6, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, antes mesmo de fazer a frase, pesquisem. E se a dúvida persistir, falem comigo. Podem falar pelo WhatsApp, pelo Classroom, beleza? Então vamos lá. Vou liberar a atividade de hoje. É uma interpretação de texto de 10 itens, mas mais simples para vocês. E vamos ver como é que vocês se saem. Vamos lá. Liberado, podem começar.